Boa noite, graça e paz, queridos. Maranata, hora vem o Senhor Jesus. Muito obrigado por estar junto com a gente aqui, falando desses assuntos tão loucos aí, né, gente? Depressão, ansiedade e desânimo. Eu chamo dos três porquinhos. Eles andam todos juntinhos, bonitinhos. Eles gostam de andar juntinhos, bonitinhos, assim, e influenciar nossas vidas, se possível, for acabar com a gente também. Amém? Eu quero, primeiramente, antes de mais nada, deixa eu fixar o comentário aqui, ó. Vamos fixar o comentário aqui, ó. Jesus cura. Amém? Vamos lá, ó. Não, vou colocar ansiedade. Vai, pronto, vou colocar assim. Ansiedade. Deprê. Vamos lá, colocar deprê. Como é que escreve deprê aí? Deprê. Colocar um deprê com um acento circunflexo. Deve ser isso, certo? Então, não, tô brincando. Deprê e desânimo. Certo, gente? Deixa eu fixar isso aqui. Jesus cura, é isso aí. Amém, queridos? Vamos lá? Gente, primeiramente, Espírito Santo, nós te glorificamos, te agradecemos pelo privilégio que vamos ter agora de estar juntos, falando de assuntos tão pesados, tão comentados, tão mal interpretados e principalmente, Pai, com tanta influência nessa nossa sociedade. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha iluminar as mentes, iluminar a nossa mente aqui, a começar de mim, Senhor, que também não estou fora disso. Eu careço, Senhor, do seu toque, careço da tua unção sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, e eu peço sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui, sobre a vida de todos que estão aqui acessando agora, os que vão acessar, e aqueles que curiosamente vão chegar aqui para esse discipulado. Vou falar de um assunto muito pesado. Então eu te peço, Espírito Santo, ilumina nossas mentes e nos dá discernimento. Amém, queridos? Vamos juntos? Queridos, olha, antes de mais nada, eu queria... o Mateus colocou aí, ansiedade e desânimo! Queridos, antes de mais nada aqui, a gente já oramos, né? Mas antes da gente começar a iniciar as coisas, tudo que vai acontecer aqui, eu vou organizar da seguinte maneira. Eu vou falar o que é os assuntos. Eu vou dar a perspectiva cristã para tudo isso. Então, por favor, se você não é cristão e você, olha, eu não concordo com isso, só tenta vir num pensamento assim, ó, eu não estou aqui para tentar te convencer de nada, eu estou tentando aqui te dar um ponto de auxílio. E talvez aqui ser mais uma ferramenta do que qualquer outra coisa para a vida de vocês, amém? Então, não é, eu sou um pastor, então eu não posso falar com quem está aqui simplesmente como um cristão, um crente. Eu vou falar aqui como a medicina fala, vou falar como a psicologia fala, e também vou abordar isso assim, no sentido de como se Jesus estivesse aqui. Então, para aqueles que já estão comigo há muitos anos, que me conhecem há muito tempo, meus filhos espirituais, bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Para aqueles que estão chegando, amigos, são de outras igrejas, amigos, vocês são bem-vindos. E se você não é cristão e você entrou por aqui porque alguém te mandou essa live logo depois que ela subiu, ou no outro dia, seja como for, alguém compartilhou com você, eu quero dizer algo para você, eu quero entrar na tua vida eu quero poder ser ferramenta. Bugou o som aí, gente? Estão falando que bugou o som? Ah, tá bom, então tá bom. Ah, doideira, bugou o meu som, a Sara falou. Então, ó, eu quero ser ferramenta de Deus para a tua vida, amém? Então eu quero pedir a tua permissão para poder, nesse discipulado aqui, te dar ferramentas para que você possa não somente vencer, mas poder auxiliar outras pessoas a vencer o desânimo, ou melhor dizendo, a depressão, a ansiedade e o desânimo, o DAD, ou o ADD, o nome que você achar melhor colocar aí. O que eu quero fazer hoje é ser ferramenta de Deus na sua vida, amém? Vamos juntos? Antes de mais nada, assim como todo órgão, eu quero deixar isso bem registrado aqui para nós aqui, tá? Assim como todo órgão, você tem o seu coração, você tem o rim, pâncreas, fígado, assim como todo órgão, o seu cérebro também é um órgão. Eu sei que a gente às vezes pensa que o cérebro é o cerne da psique, então parece que o cérebro não existe, né? Ele está aqui dentro, é um limbo aqui, um buraco negro. Não, esse seu cérebro é
um órgão, tá bom? Então, por ser um órgão, assim como o coração precisa de um tratamento, assim como o rim precisa, assim como o fígado, o seu órgão, que é a sua mente, o seu cérebro, ele precisa de um tratamento. Então, doenças da alma, assim como doenças do coração, existem. Então, doença da alma, doença da mente, doença do cérebro, assim como qualquer outro órgão, pode ter problemas. Então, eu quero deixar isso muito claro aqui, para que vocês não pensem que eu estou falando aqui algo crentez, eu estou falando algo que eu estou querendo apontar que Jesus é a solução para todos os nossos males. Antes de ler o texto, para a gente continuar aqui, vou pedir um favor para você. Coração, aperta esse coração que está aí. Aperta o coração. Quando essa lá, em quanto tempo? Você que já está comigo há um tempo, consegue curtir isso? Você, quando você está curtindo, está dizendo para o Instagram que esse tempo que nós estamos aqui como é que eu vou falar? É essencial, fundamental. Pronto. É de extrema importância para essa geração. Gostaram? Então, eu vou pedir para você que você compartilhe, depois que essa live acabar, compartilha com alguém. Ouve tudo que você vai receber, ouve tudo que esse discipulado vai te passar, e aí você vai decidir se você compartilha com alguém, se tem alguém que merece ouvir o que você ouviu, se alguém que merece tomar o remédio que você vai tomar, se alguém que tem esses problemas estão arqueados por esse problema, e eu quero ser ferramenta de Deus para a vida deles através da sua vida. Então, seja um missionário de Cristo, seja alguém que esteja levando as boas novas do Evangelho. Amém? Então vamos juntos aqui. Antes de eu falar de quem está aqui, de cumprimentar todos, eu quero ler um texto que está como base, não como base, né? Pega um pouco d'água para mim, Kaique. Não como base, mas um texto que eu quero para despertar o nosso dia aqui, essa live nossa aqui, esse nosso discipulado online. Bem-vindos para todos que estão aqui, mesmo que você seja meu discípulo ou não, filho ou não, mesmo dessa sendo na nossa igreja ou não sendo na nossa igreja, conhecendo, transformando ou não conhecendo, transformando, vamos juntos aqui. Versículo 28 do capítulo 11 de Mateus diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui é Jesus falando que todos têm acesso a Ele, e o que vai acontecer com todos que têm acesso, eles vão ser vão tomar sobre vós, todos que têm acesso a ele vão passar por isso, vão tirar, ele vai tirar a sobrecarga e vai te dar descanso. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a depressão, a ansiedade e o desânimo, eles são três porquinhos que eles andam juntinhos, bonitinhos, eles gostam de andar juntos, mas são doenças da sua mente, do seu cérebro, em outras palavras, são doenças da alma. E quem é que está sujeito a isso? Só os crentes. Não. Todo mundo está sujeito a esses problemas. Porque assim como um crente pode ter problema do coração, um ímpio também pode ter problema do coração, um pastor, um padre, um pai de santo, todos podem ter problema do coração, como todos podem também ter problemas na alma ou na psique. A medicina entendeu que havia um negócio chamado amígdala. A amígdala tem a amígdala aqui da sua garganta, tem a amígdala do seu cérebro. A amígdala do seu cérebro, as amígdalas são duas. As amígdalas do seu cérebro são responsáveis por algo que foi Deus que criou. Deus que criou você. Então, ele criou você com amígdalas. E essas amígdalas são responsáveis da sua ansiedade. Então, a ansiedade, ao contrário do que você pode imaginar, a ansiedade, guarda isso no teu espírito, a ansiedade, ela é algo que veio com você. Ou seja, é como se você fosse um carro, e dentro do carro está lá o câmbio, ou está lá o banco, ou está lá o volante. Pois é, dentro de você existe a ansiedade. E antes que você comece a se martirizar ou a querer se culpar e se jogar pela janela, deixa eu te animar aqui. A ansiedade existe ela existe, mas ela não pode te dominar.
Então, antes de mais nada, eu quero deixar algo claro para você. Ansiedade desemboca a depressão, desânimo, ou as três, como eu disse, os três se conversam. Mas uma coisa é certa: Jesus pode curar a todos. E ele se oferece dizendo: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode pensar, mas há 2000 anos atrás não havia doença, não havia essas doenças. Bom, eu posso dizer uma coisa para você. Assim como para minha avó, as doenças se referiam em 10 categorias. E o que ela não entendia, ela falava que era frescura. Então, talvez as doenças já existiam. Jesus, ele estava com Deus, ele estava com o Pai na hora da criação. Foi ele que criou você, foi ele que formou você do pó da terra. Segundo a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, formou você do pó da terra. E quando ele te formou do pó da terra, entenda uma coisa: ele formou você do jeito que você é. Então, quem criou a máquina sabe resolver os problemas da máquina. Quem criou o avião sabe resolver o avião. É por isso que a Boeing e a Airbus, por exemplo, ou no nosso caso, a nossa Embraer, eles criam um avião e eles dão suporte técnico para o avião continuar voando. Então você é um avião que precisa do suporte técnico do Criador. Quem criou você está oferecendo essa noite aqui agora o suporte técnico. Amém? Deu para segurar aí? Deu para entender aí? Vamos juntos aí, ó. Então vamos a alguns dados aqui que eu preciso que você entenda. Deu para entender aí? Não estou aqui falando de religião, de a ansiedade, a doença da alma, morra a alma. Não estou falando aqui de depressão. Calma que eu vou chegar na minha vida e você vai entender o porquê para mim é tão importante e tão forte falar desses assuntos com você aqui, amém? Vamos lá. Primeiro dado que eu queria te falar: 1/3 das pessoas, sendo crente ou não, passam por ansiedade. 1/3 das pessoas no mundo sofrem com a ansiedade em algum grau. Muito elevado, menos elevado, mas todos sofrem. Eu digo sofrer, eu digo que todo mundo tem ansiedade, mas sofrer com ansiedade, 1/3. Pastor, me explica então, todo mundo tem ansiedade? Ansiedade é aquele medo, não é aquele medo, é aquela insegurança do futuro. Vou usar essa palavra, acho que vai ficar mais bonito. Por exemplo, você está aqui na Avenida Paulista, e você no meio da Avenida Paulista e de repente alguém te fecha ali, alguém te empurra no meio da rua. O que acontece com você? Você fica com insegurança do que pode acontecer com você. Ou seja, você fica ansioso. Digamos que você vai falar em público. Eu tinha problemas seríssimos para falar em público. Eu estou fazendo uma live aqui com você, fazendo esse discipulado online aqui, querido. Você não tem noção o tanto de coisa que eu tive que superar na minha vida. Então, você às vezes você tem medo de falar em público, ou seja, insegurança do que vão pensar de você. Eu não estou falando de nada crônico, entenda? Eu estou falando do natural. Então, a ansiedade é o que está inerente, aliás, é o que está no homem, O homem é o que está dentro do homem, é o que está dentro de você, a ansiedade. Agora, o que ela não pode ser doentia. Por exemplo, Deus deu ao homem o sexo. Quando o sexo é doentio, quando ele perde as estribeiras, quando o cara só pensa em sexo, quando o cara vira um maluco só pelo sexo. Então, isso é uma degeneração, melhor dizendo, é um erro, para não falar outras palavras que agora não é o momento. Então, 1/3 das pessoas sofrem com a depressão. 1/3 das pessoas sofrem com ansiedade. Você vai entender porque eu estou abordando a ansiedade primeiro e depois vou abordar a depressão. Você vai entender. Então, 1/3 sofre com a ansiedade. Agora, ansiedade, todo mundo tem. Uma criança tem ansiedade, uma criança é ansiosa, uma criança de 5 anos, o Noah, por exemplo, você fala assim, ele antes, quando ele era mais novo, ele não tinha noção do perigo. Agora que ele tem noção do perigo, ele está ansioso. Então ele vê uma abelha, por exemplo, que ele foi picar duas vezes com a abelha, quando ele vê uma abelha, ele já fica com medo. Ele nem sabe se a abelha vai pousar nele, se a abelha vai vir para o lado dele, se a abelha não vai vir, ele não sabe de nada da abelha. Mas uma coisa ele já sabe, picada de abelha dói, então isso faz com que ele seja inseguro em relação ao que pode acontecer. Ele tem apenas 5 anos de idade. Então, como muitos aqui, se eu estiver indo muito rápido, me ajuda aí, gente. Me segurem aí, tá? Que o assunto é denso. Então, se eu não estiver indo muito rápido, coração. Coloca coração aí nessa live aí, gente. Vamos embora, vamos pra cima. Então, como muitos, a ansiedade faz parte da vida.
tá? Ansiedade faz parte da tua vida. Você vai ficar inseguro do que pode acontecer. Se você vai lá no teu banco lá e o gerente fala para você, olha, você tem aí R$1 milhão que você pode gastar. E você pensa assim, mas R$1 milhão? Do nada? Ele vai falar assim, não, você vai ter que pagar por esse R$1 milhão. O que você faz? Eu achei que era só, viu? Agora, quando ele fala pra você que pode acontecer uma coisa ruim com você, o que você faz? Já fica inseguro. Eu não sei nadar, eu sou um péssimo nadador. Aliás, eu sou uma pedra nadando. Se alguém me coloca no meio alguém me chama pra nadar, a primeira coisa que eu pergunto é, qual é a fundura dessa piscina? Por quê? Isso é um tipo de ansiedade. Acho que eu já deixei claro sobre a questão da ansiedade natural, beleza? Então vamos avançar um pouco. A depressão. Só no Brasil, nós somos em 200 milhões mais ou menos de brasileiros. 10% disso, ou seja, 20 milhões de brasileiros têm ansiedade, sofrem com ansiedade. 20 milhões de brasileiros sofrem sofrem de depressão. Mudei aqui, desculpa, gente. Sofrem de depressão. É um número muito alto. Dentro disso está crente, está pastor, está ateu, tá não ateu, tá espírita, não espírita, tá kardecista, tá umbandista, tá budista, tá tudo, gente. Não tem religião. A depressão não tem religião. A depressão, ela faz você sentir... Antes de continuar falando de depressão, pera um pouquinho. Depois, pós-pandemia, o número de desanimados aumentou 3 vezes mais. Então, se antes você tinha 40 milhões de cristãos e 40 milhões de pessoas desviadas, hoje está pior. Hoje aqueles 40 milhões desviaram tudo. O que eu quero dizer é que a pandemia trouxe tudo que é de ruim no homem, trouxe ansiedade, por quê? Certeza do amanhã, trouxe depressão. E antes que eu vou desmistificar algo aqui da depressão, mas calma, vamos desmistificar tudo. Então, as perguntas vou responder no final, tá? Não se preocupa não. Vai dar certinho. Estamos aí em 17 minutos aí. Estamos em 17 minutos ainda, então vem junto comigo que Deus quer mudar a tua história, tá bem? Não estou aqui indo contra psicólogo nem a médico, querido, como eu acabei de iniciar dizendo aqui, assim como o seu coração precisa de um médico, o seu cérebro também precisa de um médico. Eu só estou oferecendo para você a pílula azul. Tem um médico dos médicos que pode mudar a tua história. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, a pandemia fez com aumentou 3 vezes o número de pessoas desanimadas, que são, como eu falei, a depressão, a ansiedade e o desânimo andam juntos, são os 3 porquinhos. Eles andam juntos ali, tá vendo? Por isso que eu usei 3 porquinhos, não foi à toa falar de porco. Não tem nada a ver com os palmeirenses que estão aqui, amém? Então, o número aumentou muito mais. Então, as boas novas da graça, no capítulo Romanos capítulo 1, versículo 16, fala o evangelho, as boas novas do evangelho, ou as boas novas da graça. O que é graça? Graça é você ter sem fazer esforço. Guarda essa frase para que você possa viver ela. A graça você tem sem precisar pagar preço, sem precisar ter esforço. Então, e essa graça tem um poder transformador na tua vida. Guarda isso, não estou evangelizando você, estou mostrando quem é, o que Jesus fez por nós, que já está no nosso direito, a gente só não vive porque não quer. Então vamos lá. Então dentro disso, você pensa, pastor, mas quem é você para falar de ansiedade? Quem é você para falar de depressão? Quem você pensa que é? Querido, eu sou alguém que passou por depressão. Eu sou alguém que passou por 3 tentativas de suicídio. Eu sou alguém que passou, talvez, coisas que você nunca passou. Algumas pessoas entendem que eu tô cansado, será que isso aqui é depressão, é a minha ansiedade, é estresse? Não, querido, porque você é um sedentário. Vai exercitar para você ver se não passa. Pastor, eu estou muito agitado, é uma agitação dentro de mim, eu acho que eu estou debaixo de ansiedade. Eu falo, não, para de tomar tanto café que passa. Alguns pensam que o medo ou a tristeza é depressão. Não,
A tristeza passa, o medo passa, a depressão não, querido. E eu entrei na depressão por causa de algo muito pesado na minha vida que aconteceu. A depressão ela tem uns starts, ela tem uns estralos. O que eu vou falar aqui de depressão, vou falar da forma mais comum de depressão, comum de ansiedade, comum de depressão, tá bom? Agora existe uma coisa chamada estresse pós-traumático. Eu tive que estudar isso em 2011. Eu trabalhei numa agência bancária no Santander. Eu trabalhei para o Santander fazendo palestras. E uma das coisas que a gente teve que fazer, estudar, foi estresse pós-traumático. Você sabia que quando um gerente geral, um GA, ele é assaltado, ele não consegue nem muitas vezes entrar na empresa. Sabia que quando uma pessoa entrar no banco novamente, na mesma agência, ele tem que ser trocado de agência. Geralmente é isso que acontece. Quando há um roubo na agência, onde há um sequestro do gerente, o gerente é trocado de agência. Sabia que quando uma pessoa ela é feita refém no assalto, ela não consegue mais entrar naquele lugar onde ela foi feita refém? E se ela foi presa dentro do carro, digamos, quantos não são presos dentro de carro, que as taxistas trabalham com Uber, trabalham no 99, por exemplo, e o cara é feito aquela coisa de sequestrar o cara e ficarem fazendo ele tirar dinheiro no banco, sabe? E o cara, ele não consegue mais ter conta naquele banco, ele quer vender aquele carro, ele não quer mais trabalhar naquele lugar. Quantas pessoas são assaltadas e quando elas são assaltadas não conseguem nem mais andar na rua onde foi assaltado? Isso é uma ansiedade. Agora, a ansiedade, ela vai acabar desembocando, como eu disse, pode acabar desembocando. Por favor, não entenda mal o que eu estou falando aqui, tá? Como eu tive um trauma muito grande, eu me deparei com um trauma muito grande na minha vida, muito grande mesmo, 2010 para 2011, que mudou a minha vida e eu entrei em depressão. E eu fiquei vários meses em depressão, vários tempos em depressão, e quem sofreu comigo foi minha mulher. Meus filhos eram muito pequenos, Davi era mais novo, Davi tinha, hoje vai fazer 19, mas ele tinha na época, ia fazer 8 anos. A Radassa era uma bebê de 3 para 4 anos, e a gente ia lá e eu andava dentro de casa, eu não tomava mais banho, eu não comia. A ansiedade e a depressão, elas fazem isso, ou você come demais, ou você come de menos. Eu não tinha vontade de me levantar da cama, eu não tinha vontade de reagir. Às vezes você levanta, hoje vai ser um bom dia e outro dia você levanta, o dia é mau. A depressão, ela te faz um analfabeto, porque a depressão, ela te faz você saber as coisas lógicas, mas você não conseguir acreditar mais nelas. Eu não acreditava mais nas coisas lógicas. Mas você pode falar assim, não, pastor, mas não, é uma desesperança, se é que eu posso usar as palavras, acho que é mais fácil. É uma desesperança, uma tristeza profunda, longa, que parece que nunca vai acabar, cara. E eu passei por isso. Aí você me olha e fala assim, mas pastor, você é tão pra cima. Pois é, porque eu fui curado. Então, eu sei que você talvez não vai acreditar no que eu estou dizendo, mas a depressão, ela é o mal do século, a ansiedade é o mal do século. Cara, mas eu passei por ele e eu saí. E você fala, pastor, que foi o médico que te ajudou a me dar o nome desse cara aí. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que você vai estar falando, pessoal, pastor, você está me evangelizando. Não, eu estou falando para você que há uma solução. Aquela mulher, existe na Bíblia, a Bíblia fala em João 8, e eu sou um pastor, que eu tenho que usar minha profissão, minha fé aqui para tentar mostrar um futuro para você. E João 8 fala o seguinte, João 8 fala de uma mulher que foi pega em adultério e ela se achava a pior de todas. E ela falou, e Jesus falou para ela, quem é que te acusa? E cadê esses acusadores? Ela falou, não tem mais ninguém aqui. E ele tinha que dizer isso para ela, nem tampouco eu te acuso. Houve uma situação de um homem que ele era um leproso e todo mundo fugia dele, ele era um leproso, e ele chegava na cidade, alguém gritava, leproso, leproso, leproso chegou, e ele chega e Jesus, quando vai curar aquele homem, Jesus fala para ele assim, olha querido, cara, isso é muito forte, ele fala para ele assim, você quer ser curado? Ele fala, quero. E aí Jesus toca nele, querido, não se tocava no leproso. Jesus vai lá e toca no leproso. Eu não sei qual é o nível da tua doença, o nível do grau do que você está vivendo, a depressão, a ansiedade. Eu não sei qual é o grau, mas Jesus hoje está dizendo para você, eu quero tocar em você.
O que ninguém vai fazer, eu faço por você. Cara, isso é demais. E ele toca naquele cara. A Bíblia fala de uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, em Lucas 8. E em Lucas 8 fala que ela chega até Jesus e toca nele. Nos 3 casos tem algumas coisas em comum. Primeiro, Jesus mostra dizendo, no caso da primeira mulher, ele diz: eu não te acuso. Eu não sei o que te levou até aí, eu quero te livrar daí. Eu não sei o que te levou a uma depressão, uma ansiedade, a um desânimo como você anda. Eu não sei o que te livrou, mas eu quero te tirar daí, para que você nunca mais entre. Jesus, ele quer entrar tão íntimo na tua vida que ele quer poder tocar aí, naquilo que te prendia, na depressão. Talvez eu estou falando aqui com vários depressivos, com várias pessoas que têm depressão, com várias pessoas que têm tendência depressiva. E eu não estou falando temperamento, eu vou falar temperamento daqui a pouco. E eu estou tentando abrir para você aqui um leque. Cara, eu estou tentando abrir um leque para você que Jesus pode mudar isso. E ele chega para aquela mulher que chegou até Jesus, ela vai lá e toca nele sem ele ter percebido. E Jesus está falando para você e para mim agora: toca em mim. Eu sou desde criança, talvez você esteja pensando, pastor, mas a depressão você superou. E daí? E daí? Eu sou desde criança ansioso, querido. O meu temperamento me ajuda a ser ansioso. Eu sou colérico. Eu sou automaticamente, eu vou ser ansioso. Colérico não tem nada a ver com cólera, briga, gente, nada dessas coisas. Um dia eu vou falar, se vocês toparem, eu posso falar sobre os temperamentos na próxima live, na próxima discipulado. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso aí. Vamos ver que na votação vai dar no final aí. E um colérico, mais ou menos, um fleumático, um sanguíneo, por exemplo, sente tudo a flor da pele, tudo dói nele demais, e tudo dói demais, sabe? Um colérico, ele é o primeiro cara a pular na piscina, ele, vamos lá, galera, vamos todo mundo, e ele é o primeiro a pular na piscina, e ele fica aguardando todo mundo pular. Cara, quando vocês não me estrepam fazendo isso, eu sou o primeiro a pular na piscina e fico olhando, ninguém pula comigo, eu falo, rapaz, mas é só compartilhar e curtir, só colocar coração. É só no final da live, daqui 1 hora a live vai subir. É só a pessoa pegar a live e comentar, curtir com alguém, comentar comentar e compartilhar com alguém, curtir, comentar e compartilhar. Pastor, por que você quer ser famoso? Que famoso, querido? Eu quero poder ser ferramenta de Deus para a vida de muita gente. Não é 100, 200 pessoas que fazem ninguém famoso, não. Oh, meu Deus, nós estamos em outra. Eu passei pela ansiedade. E eu passei pela ansiedade, entenda, pela ansiedade que faz você sofrer. Eu sofria por antecipação com o que os outros pensavam de mim. Lembra que eu disse que eu tinha medo de falar em público? Cara, a coisa que eu mais faço hoje é falar em público. Eu estou 7 dias por semana no público. Eu estou 5 dias só, de segunda a sexta, eu estou aqui online. Todos os dias 6 da tarde. Todos os dias 6 da tarde eu estou fazendo uma comunidade de oração. Todos os dias 6 da tarde. Nas quartas e nas sextas eu estou online, 9 horas da noite. Aos sábados, 8 horas da noite, eu estou lá. lá no YouTube, Transformando Oficial. Estou lá no YouTube lá. Então assim, eu estou trabalhando. Cara, imagina eu me achava o cara mais feio do mundo e realmente ainda sou. Eu me achava feio demais, eu me achava indigno, eu me achava que as pessoas vão ficar me julgando. Cara, isso é ansiedade, lembra? Ansiedade é você ter insegurança com o teu futuro. E o nosso futuro pertence a Deus, você pode dizer isso, e é uma palavra muito bonita, mas como eu disse, a depressão, ela te faz analfabeto e ilógico. Não adianta você chegar para uma pessoa que é depressiva e ansiosa, você chegar para ela e falar, as coisas vão mudar, viu? Vai tudo ficar bem. Não adianta falar que vai tudo ficar bem. Você não espera que tudo fique bem porque você não tem esperança. Talvez eu estou falando com alguns aqui. Não é que você não acredita. Entenda, um dia você acredita, um dia você acredita, no outro dia você não acredita. Há um vazio na tua alma que a depressão causa. Um vazio na tua alma. Lembra de novo, estou falando da alma. Só que a Bíblia fala em Salmos 42, versículo 11: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que você está perturbado dentro de mim, minha alma? Olha só o que o salmista diz, cara. Meu Deus do céu, isso é demais. O salmista chega aí, quando ele fala da alma, ele deixa a coisa muito, como é que eu vou falar isso? Ele deixa a coisa muito realista. Ele fala pra gente, é a gente que tem que falar pra nossa alma.
Porque os seus sentimentos, quando você está em depressão, ele te engana. O sentimento de um depressivo é que nada vai dar certo, é que nada vai mudar. O sentimento de um depressivo, ele não consegue ver lógica em nada. Então o depressivo não consegue ver lógica, ele tem que começar a ouvir Deus, ele tem que começar a entender que existe algo muito maior. E quando eu falei aqui de Mateus 11, Jesus fala assim, vinde a mim. E hoje ele está te convidando, vinde a mim, porque eu quero te aliviar da depressão, eu quero te aliviar da ansiedade, eu quero te dar ânimo. E quando você fala isso, pastor, mas você não disse que o depressivo ele é analfabeto? Pois é, e a única forma de você entender o que eu vou falar agora, preste muita atenção, é você entender que não é pelas suas forças, é pela graça de Deus. É que a gente quer, ao mesmo tempo, dizer, não, hoje vai ficar bem, e você falar, tá vendo? Vai ficar bem. No exercício, é você falar, hoje vai ficar bem, e esperar que Ele faça ficar bem. E pastor, e se não ficar bem, no outro dia você vai continuar crendo, porque é que nem quando você chegasse para uma pessoa que ela está doente, enferma ali no hospital, e você dissesse para ela assim, eu vim orar por você aqui. Aí ele vai falar assim, amém, ora por mim. Aí você ora pela pessoa, e aí você vai embora para tua casa dormir, querido, vai comer teu macarrão com carne moída e vai dormir. Aquele cara vai ficar no hospital com a doença dele, enfrentando a ansiedade de saber o que vai acontecer no amanhã dele, se vai dar certo ou se vai dar errado, se aquilo que você fez vai... Então agora imagine o seguinte, que você vai lá, orou por ele na segunda, e você vai na terça-feira orar por ele de novo, e depois você vai na quarta orar por ele de novo, e você vai na quinta orar por ele de novo. É você insistir naquilo que você quer que mude na tua vida. Então você não vai sair da depressão de um dia para a noite, né? Do dia para a noite sair da depressão, é uma caminhada. Da ansiedade é uma caminhada. Ou melhor dizendo, como eu tenho dito esse tempo todo aqui no nosso discipulado, é uma jornada. Então não é assim somente que é uma jornada, de uma caminhada tua. Tem pessoas que são tristes por natureza, que são melancólicas, que melancólica não tem a ver com melancolia, tá ok? Melancólica é um tipo de personalidade, temperamento, que eu, se for o caso, eu falo semana que vem, que agora não é momento, não tem nem tempo para falar tudo isso aqui. Amém? Então, a ansiedade, a ansiedade e a depressão, você começa a dar passos de evolução quando você começa a ir contra o que você sente. Mas, de novo, não é você esperar de você, é você esperar nele. Se hoje não fui, amanhã vai ser. Se hoje não fui, amanhã vai ser. Se não for na terça, vai ser na quarta. Se não for na quarta, vai ser na quinta. Mas é você ter esperança, é o que a Bíblia chama de fé. E você pode pensar assim, pastor, mas eu não consigo ter fé. A Bíblia fala em Romanos capítulo 4, eu amo esse texto, que diz assim, que Abraão creu contra a própria esperança. Ou seja, Abraão creu contra aquilo que ele estava vendo, ou sentindo, ou percebendo. Talvez o que você está percebendo, você fala, não, pastor, não tem como ser essa depressão. Mas eu estou falando para você, você tem absolutamente como ser essa depressão, desde que você coloque as suas mãos no médico dos médicos, Senhor de senhores e psicólogo de todos os psicólogos. Porque até psicólogo precisa de Jesus. Então, como você fala, pastor, como você saiu? Eu saí por causa de um texto. Um dia eu estava deitado, eu não lia mais a Bíblia, já era pastor, só para você saber, tá? Não lia mais a Bíblia, não tinha mais vontade alguma de ler. Não estava fácil. E como é que eu vou falar isso aqui? E eu abri Provérbios 17, versículo 22, quando fala do coração alegre formoseia. Eu vou ler para você. Provérbios 17. Eu geralmente nos discipulados online eu não faço leitura bíblica, mas eu vou fazer porque eu sei o quão duro é a situação que você está passando aí, que pouca gente entende. Eu sei quanto é duro que você está passando, tá? O coração alegre é o bom remédio. E eu comecei a perceber que o remédio que eu precisava estava eu começar a me alegrar. Mas o espírito abatido seca os ossos. Então eu percebi que eu estava muito abatido. Eu falei, eu preciso levantar. E aí eu saí, cara, não vá por mim. É a minha receita, foi o que Deus fez comigo. Não é, querida, a minha receita não serve para você. Você vai ter a tua receita e o teu modo. O jeito que Deus vai fazer na tua vida, tá bom? Cada um tem seu modo. Guarda isso aí.
Amém? Para você sair desse vazio no teu coração, para você romper essa sensação de excesso de preocupação, de desconfiança com o amanhã, de sair desse transtorno pós-traumático. Querido, cada um tem uma receita específica. Amém? Isso aqui não é SUS. Jesus não é um SUS que ele dá uma receita para todo mundo. Jesus não é um médico do SUS. Jesus é um médico... Ah, meu Deus do céu. Ele é um médico particular. Ele é teu médico particular. Então, olha só o que ele falou comigo. Levanta. Me dê a vontade. Pastor, fala um pouco de Elias. Calma, vou chegar aí. Calma aí. Vamos chegar aí já. E aí, eu entro. Eu entro na minha sala, tomo um banho. Aliás, entro no banheiro, tomo um banho, que eu não fazia há muito tempo. E eu saio para a rua. E eu resolvo cumprimentar todo mundo, num raio de mais ou menos 2 quilômetros, indo e voltando. Durante 7, acho que foi mais dias, eu cumprimentava todo mundo. Todo mundo eu cumprimentava. Todo mundo eu cumprimentava. Bom dia, bom dia, bom dia. Alguns falavam assim, não, uma pessoa me parou, uma senhora falou assim, faz tempo que eu não escuto alguém na rua falar bom dia para alguém. Aí eu, puxa, obrigado. Eu também não. E ali, quando começou, foi passando o tempo, foi passando o tempo e eu comecei a perceber que eu era outra pessoa, outra coisa. E aí eu já não ia mais, eu comecei a perceber que começou a parar aquelas coisas de um dia bom, um dia mal, um dia bom, um dia mal. Eu quero falar para você o que não se confunda. Não confunda ansiedade com tristeza, não confunde ansiedade, depressão com tristeza. Ansiedade existe, mas não vai te dominar. Não confunda. Elias, ele foi um grande homem de Deus. Muito mais do que eu, talvez um dia você na minha vida. Mas ele passou por depressão. A diferença é que Elias, ele se sentiu só quando não era só. Elias tinha um problema mal resolvido com os pais. Ele fala, já não sou eu maior que os meus pais. O que eu quero dizer para você é que possivelmente Elias tinha um homem de Deus chamado por Deus, assim como muitos que estão aqui, que talvez não saibam que você é chamado por Deus. Homem de Deus chamado por Deus, mas uma coisa aconteceu. Ele não tinha noção clara. Como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue que foi... Eu só tenho uma coisa, eu posso só tocar nele. E eu queria falar de Jonas. Jonas era um caso bem específico. Deus estava... Calma, o pessoal está adiantado aqui. Para honra e glória ao Senhor Jesus Cristo mesmo, Senhor Herbert. Obrigado, meu lindo. E Jonas, a motivo da depressão dele, vocês perceberam? O livro de Jonas acaba com Jonas sem um sentido pro livro de Jonas. Acaba sem um destino, né? É que nem os filmes da DC, né? Da Marvel. Acaba sempre com um gostinho de quero mais. O que aconteceu depois, né? Assim acaba o livro de Jonas. Capítulo 4 acaba. Mas Deus diz assim para Jonas: Ô Jonas, para de se confundir. Você não está em depressão não, querido. Você está triste. Porque as coisas na tua vida não estão dando certo. Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria. Para de se colocar como alguém que está passando por depressão, porque as coisas não aconteceram como você quer. Levanta a cadeira aí, levanta da cadeira. Ei, levanta. Porque você não tem noção que é depressão, querido. Quando eu tentei me matar a primeira vez, eu estava ali, para quem conhece, eu estava indo pro estádio do Pacaembu, e ali você passa perto do cemitério ali, que esse não é aquele cemitério, e eu me joguei em frente a um táxi, coitado do taxista, cara. Eu tava de moto, eu me joguei, deitei a moto em cima do taxista. E eu deitei e fechei o olho. Meu, a moto nem balançou. Eu senti o vento do cara passando aqui, ó.
O que eu estou falando para você, eu estou tentando mostrar para você, não se confunda. Não ache porque as coisas não estão acontecendo com a tua vida que você está em depressão. É porque simplesmente você fez escolhas erradas. É porque de repente você cometeu algo que precisa ser reparado. Talvez seja o teu passado, o teu presente. Talvez seja o que você fez ou o que fizeram com você. Talvez gerou um trauma em você. Eu não sei como eu vou falar isso, mas eu vou te dar um diagnóstico aqui. Uma pessoa que anda debaixo de ansiedade, ela geralmente é um cara que vive debaixo de insônia. Cara, eu não dormia. Eu passava noites em claro. Eu passei 2 noites em claro. Não dormi o dia inteiro, não dormi a noite inteira, e não dormi o outro dia e nem a noite inteira. Eu não estou falando de você não dormir à noite e dormir de dia. Trocar o dia pela noite. Eu estou falando de você não dormir. 2 dias sem dormir. Os meus olhos já são estranhos. Imagine eu 2 dias sem dormir. Então eu não estou aqui inteiro, eu estou dando testemunho para você de algo que eu vivi na minha vida. Experimentei na pele. Eu e o pastor Walter uma vez saímos com um rapaz e ele falou assim, eu não acredito que crente tem depressão, que crente tem ansiedade. E eu falei assim, mas ansiedade faz parte do homem. Pensei comigo, né? Mas não quis falar nada para ele. Ele olhou para mim e apontou assim, como um homem como o pastor França teria depressão? E eu assim. Fácil, querido. Então, se você anda debaixo de insônia, preocupação excessiva, anda debaixo de tensão, tem gente que anda ligado 220 todos os dias. E você não vive debaixo do café, só ajuda o teu coração a ficar. As palavras não vão ajudar você, mas o que vai ajudar você é o posicionamento. E Deus fez o que com Elias? Chegou para Elias, ei, acorda! Presta atenção aqui uma coisa. Você não é o único, você é aquele que eu usei. Eu tenho mais outros tantos que estão guardados. Se não me engano, Deus fala para ele de 7.000, mas só na mão de um cara chamado Sofonias tinha 100 que Sofonias sustentava a eles ali. Por que eu estou falando? Porque eu estou apontando o caminho da nossa live, da nossa conversa para esse destino. Porque eu preciso apontar para você. E se Jesus te visse, ou visse alguém debaixo de ansiedade, o que ele faria? Jesus ele diz assim, em Mateus capítulo 9, ele fala assim, eu não vim para sãos, eu vim para doente. A Bíblia fala em Provérbios 14 que a sabedoria do prudente é conhecer seus caminhos, é saber quem ele é, conhecer seus caminhos. Isso te faz prudente. Afinal de contas, se você não sabe nadar, você não vai pular na represa. Tem pessoas que morrem de medo de avião e nunca andaram de avião. Tem crianças que não querem ter mais cachorro porque viu o cachorro dele falecendo. Tem crianças. As crianças são as que mais sofrem no caso de ansiedade. Tem criança que está depressiva, mas o pai fala que é frescura. Se você vive preocupado, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala, não andeis ansiosos com coisa alguma. Aliás, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala algo tão poderoso. Isso aqui é um discipulado, amém, gente? Eu quero poupar um pouco a Bíblia, para vocês não ficarem, para não ficar segurando muita live, segurar muito tempo, mas olha só. Eu preciso ler isso aqui. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Ele que ele está falando aqui é Deus. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando você começa a pensar em ansiedade, quando você começa a pensar em depressão, você talvez está me vendo e fala assim, pastor, mas puxa, eu só tenho 1 hora para falar de coisas tão profundas, mas eu preciso te dar um remédio. A ansiedade, ela faz com que você fique preocupado, ande com insegurança, fique pensando amanhã, o que vai acontecer comigo amanhã, o que vai ser da minha vida, dos meus filhos, minha família, afinal de contas, está tudo ruim, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer.
Eu estava conversando com um filho agora há pouco, antes de a gente fazer essa live, e eu estava falando com ele, ele falou assim comigo, a gente estava conversando disso, eu falei, e a gente tocou nesse assunto, que as pessoas nem dizimam mais. Sabe por que não dizimam mais? Porque não sabe o que pode acontecer amanhã. Querido, mas o que tem a ver o seu dízimo ao Senhor, a sua oferta ao Senhor, com o que vai acontecer amanhã? Não tem nada a ver, como eu disse, é ilógico. A ansiedade e a depressão te tornam ilógico. Você não consegue fazer conta de 1 mais 1 igual a 2. Por isso a necessidade de terapeuta, por isso a necessidade de terapia, de remédio, e por isso a necessidade do Criador, aquele que te criou, te dá a solução. Então, eu sei que é um pouco pesado falar isso para você, mas entenda algo. Quando ele fala lançar sobre ele a ansiedade, não é você lançar e todo dia você ir buscar, é você entregar a ele toda a sua ansiedade. De novo, eu não estou dizendo que a ansiedade não existe, como eu falei no início da live, depois vê a live de novo. Vai ser importante para a tua vida, não esquece de curtir e compartilhar com alguém. Por favor, é a única coisa que eu estou te pedindo. Não estou pedindo você dar oferta, fazendo nada. Mas, guarda isso no teu espírito. O que Jesus sugere que ele faça, o que a Bíblia sugere que a gente faça, é entregar, é dar nas mãos dele. É você falar assim, Jesus, o Senhor é o que tem todo o poder, porque é o Senhor que me criou. Ou alguém aqui não acredita que foi criado por Deus? Então o cara que te criou não sabe te ajudar? O cara que criou o Boeing, ele não vai saber dar assistência técnica para o Boeing? O cara que criou a Airbus não sabe como dar assistência técnica para a Airbus? Querido, não sei se você é um Boeing de Jesus, não sei se é um Airbus de Jesus, só sei de uma coisa, você nasceu para voar, assim como todo avião, e como todo avião que nasceu para voar, guarda isso, quando você nasceu para voar, meu Deus do céu, como você nasceu para voar, ao mesmo tempo que você nasceu para voar, já foi preparado, antes de você voar, a sua assistência, para que quando você der problema, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos, cure você. Eita Deus, como seria bom se todo mundo entendesse o que eu estou falando aqui. Então eu preciso entrar nesse ponto de ansiedade, querido. Eu perdi meu pai quando eu tinha 18 anos de idade. O momento que eu mais precisava de maturidade, de crescimento, eu perdi meu pai. E eu me vi ali com a minha irmã do meio e a minha irmã mais nova, que agora era minha filha. Porque afinal de contas ela tinha acho que 8 anos quando meu pai faleceu. Agora ela é minha filha. Eu vi minha mãe ali, depressiva, ou melhor, triste, não depressiva, triste, minha mãe triste lá, porque perdeu o marido. Um marido que abusava dela, que batia nela. E ela ficou triste. Esse é o cenário que eu fui criado. Aí você pode falar, então você tinha que ser forte. Eu sei, você deve pensar isso de mim. Mas só que ansiedade e depressão não tem nada a ver com você ser forte, não tem a ver com onde você nasceu, não tem a ver com o que te falaram, o que fizeram por você. Tem a ver com que a ansiedade ela pode ser despertada em você. A tristeza, pastor, pode virar uma ansiedade? Uma depressão? Olha, querido, eu até acredito que sim. Mas eu estou querendo dizer para você, estou querendo dar um remédio para você contra a tua depressão. Porque senão você vai abrir mão da tua vida como eu fiz. Eu tentei por 3 vezes me matar. A última, eu levei um pastor que infelizmente faleceu, está com Jesus, o apóstolo Valdomiro Souto. Ele me deu um soco no meu peito quando ele soube disso, mas ele não deu um soquinho. Ele deu um soco no meu peito. Por que você acha que Jesus é a água da vida? Por que você acha que Jesus é a água da vida? Porque ele veio para te dar vida, não uma vida qualquer, ele veio para te dar uma vida. Alguém colocou água aqui, eu vi alguém falando isso aí. Então ele é a nossa água que dá vida. Então você não precisa andar arqueado pela ansiedade, nem arqueado. Eu não estou dizendo aqui contra médico, eu estou dizendo para você que faz parte você procurar os médicos, mas entenda, aquele que te criou é o médico, a ansiedade, a depressão, tudo isso tem tratamento. Talvez não cura, mas tratamento. Mas só que diante de Deus, que cria tudo, meu querido, ele diz assim, eu não formei o olho do homem, você acha que eu não posso dar outro olho para o homem? Eu não formei o órgão, não posso dar outro órgão? Você acha que Deus não pode arrumar o teu cérebro? Já sei, o cérebro é outro órgão. É um órgão que Deus não tem poder. Então, antes de a gente continuar e avançar, Jesus veio para aqueles que eram doentes. Se você não se acha doente, então, infelizmente, felizmente ou infelizmente para você, sei lá, você vai continuar vivendo a tua vida. A Bíblia fala em Filipenses, capítulo 4,
Ele fala de você colocar, jogar sobre ele toda a sua ansiedade. E ele fala de como você deve jogar sobre ele a ansiedade. Você deve jogar a ansiedade sobre Jesus. Através da oração e da sua súplica. O que te levou à ansiedade, o que te levou à depressão, você talvez não está entendendo, mas o que te levou à situação que você está vivendo hoje, meu Deus, o que te levou a lugares que você está vivendo hoje, possivelmente foi Deus chamando tua atenção. Vem para mim, eu quero te aliviar. Você não me conhece como você devia me conhecer. Você olhar, você conhece homens, você conhece igreja, você conhece França, você conhece Transformando, você conhece Casa Firme, você conhece a igreja YX, XPTO, você conhece tudo, conhece todas, mas você não conhece Jesus. E por não conhecer Jesus, você está falando assim, eu estou permitindo isso na tua vida para te atrair a mim. Pastor, você está falando heresia. Eu não estou falando heresia quando ele faz com que Saul perca as jumentas do pai dele. E quando Saul encontra as jumentas do pai dele, a primeira coisa que ele escuta de Samuel é: Deus vai te fazer rei. Deus talvez fez Saul perder as jumentas para colocar ele no destino dele. Talvez você está passando hoje, eu conheço alguém que está passando hoje, de novo falo, compartilhe essa live, porque você não sabe o que pode acontecer, querido, na vida de algumas pessoas. Eu quero orar por você e decretar cura sobre a tua vida. Eu sei que você não acredita, Só que a Bíblia fala isso, é Filipenses capítulo 6, e diz assim, e tudo, ainda no versículo 8 ainda fala que você deve até mudar o modo de pensar. Querido, transtornos, você, uma pessoa, eu tive um problema muito de um pico de estresse. Eu vou falar assim, pico de estresse, tem um nome que agora não me veio, a pastora deve lembrar o nome. E um pico de estresse ali, e a pessoa tem aquele pico de estresse, ela sente que vai morrer. O coração ataca, ela sente ao mesmo tempo calor e frio, sente dor no corpo, a mente parece que vai... Tudo isso aqui, mas tudo isso vem, aí você fala, mas eu não tenho nada. E a pessoa começa a ficar fechada cada vez mais reclusa, e ela fica assim, eu não tenho quem me ajudar. Eu tive uma pessoa que ela falou assim, eu sinto que eu vou morrer. Agora imagina você chegar para essa pessoa e falar para ela assim, isso é frescura, querido. Você foi no médico, não deu nada, é frescura. Ou você fala para ela assim, isso é estresse. Eu não estou falando isso com você, eu estou falando para você o que todo médico, o YouTube, tudo deve falar por aí. Eu estou falando para você, apontando para você a solução. Aquele que te criou é aquele que pode solucionar o teu problema. Aquele que te criou pode mudar a tua história. De novo, e se Jesus estivesse na tua frente agora, você com essa sua ansiedade, sua depressão, essa ansiedade, transtorno de ansiedade, obrigado amor, transtorno de ansiedade, é igual transtorno de estresse pós-traumático. Quem é que pode curar alguém, gente? Jesus é o que cura. O médico oferece para você uma receita, uma alternativa de talvez aí você conseguir superar, sair e avançar. Jesus não. Ele oferece uma cura para a tua vida. Então, sobre você conhece alguém que está debaixo de ansiedade, anjo debaixo de cura, crise de ansiedade, obrigado, tive muito, obrigado filha, crise de ansiedade, obrigado. Quantos tiveram crise de ansiedade e não tem medo de sair de casa porque se tiver uma crise na igreja, se tiver uma crise no meio do banco, se tiver uma crise no meio do cinema, o que vai acontecer com ela? Sabe o que vai acontecer com ela? Vamos falar assim, o médico vai bater na cara dela assim, a médico não, quem tiver a amiga do lado, o amigo, já tá bem, ótimo, então senta aqui, vamos continuar assistindo o filme. Eu estou te apresentando não alguém que vai bater no teu rostinho e mandar você ficar bem, vai dar palavras bonitinhas dizendo que tudo vai mudar e que tudo vai acontecer. Não, eu estou apresentando para você Jesus, que é a única pessoa na face do universo que pode mudar a tua história com depressão, ansiedade e desânimo. Tem gente, como eu disse, é sedentário, vive cansado, não faz nada. Vai fazer academia, quero ver. Pastor, eu estou tão cansado, eu acho que a situação é depressão. É isso. Que nada, querido. É que você não faz nada, fica sentado dentro de casa o dia inteiro assistindo internet, assistindo, como é que vai lá? Negócio de Netflix, maratonando uma maratona atrás da outra. Vai ler a palavra. Calma que eu vou dar uma solução para você. Pastor, sabe, dentro de mim, eu vivo em constante agonia. Parece que tem algo dentro do meu coração, parece que vai explodir. Eu falo, para de tomar café. Segura esse café aí, querido. Nada está dando certo na minha vida. Eu estou em
depressão, eu tô deprê. Então, se tivesse tudo dando certo, você não estaria em depressão. Para! Não se confunda! Não se confunda! Oh, meu Deus! Gálatas capítulo 5, versículo 16, mostra que há uma luta dentro de você, da tua carne com o espírito. E eu estou falando para você, é que nós vamos orar para as pessoas que passam por isso, viu, gente? Não se preocupa, não. Temos mais ainda 5 minutos de live, tá? 5 minutos aqui, juntos aqui, ó. Vamos ter que me aturar por 5 minutos. Dá para me aturar por mais 5 minutos aí? Dá para aguentar 5 minutos, aguentar esse cara falastrão, que não deixa ninguém falar, só ele fala? Ó, os comentários, não sei quem está comentando, mas assim, vem junto comigo. Vem junto comigo que Deus quer mudar a tua história. Só gasta dinheiro e... alguém colocou aqui, ó. Só gastar o dinheiro, ver se não passa. Então, cara, não deixe se enganar. Tristeza tem um tempo e vai passar, querido. Eu perdi meu namorado, meu marido. Gente, eu não estou aqui dizendo de Covid, de morte de pessoas, não é disso que eu estou falando. Até nisso, uma hora ou outra vai passar. Meu pai faleceu em 2011, meu pai faleceu em dia 94. Meu pai faleceu no dia 11 de dezembro de 94. O obituário diz que ele faleceu à 00:05. Já era segunda-feira. Ele faleceu no domingo, dia 11 de 94, de dezembro de 94. Dói lembrar disso? Claro que dói. Meu pai. Mas isso não me consome. Então, entenda, a ansiedade e a depressão, ela te vai fazer sofrer. O resultado diz que você não vai ter ânimo para mais nada. E eu estou te apresentando aqui, para resumo desse nosso discipulado online aqui, e eu estou te apresentando a solução que pode mudar a tua vida. Pastor, então devo parar de procurar meu médico? Que parar de procurar médico? Não estou falando nada de falando nada de você parar de procurar teu médico ou não querer saber mais de médico. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando para você procurar o médico dos médicos, que ele pode mudar a tua vida. Então, ó, antes de continuar, dentro de você existem duas leis. A lei da carne, que é a lei da tua carne que manda, e a lei do espírito, que é ele te tentando levar você a viver com cabeça de alguém que é filho de Deus. Então, como alguém que é filho de Deus, dê a oportunidade para Deus. E ele fala em Romanos 8, fala mais assim, mas graças a Deus em Jesus Cristo, que me deu um espírito, e agora eu não estou mais debaixo de escravidão do espírito da lei, do pecado e da morte. Então você hoje tem todo o direito de viver uma nova vida, viver um novo tempo na tua história, viver uma nova época. Não é um privilégio somente de algumas pessoas, é teu privilégio, dê glória a Deus aí. Você que coloca coração aí, gente, nós estamos encerrando. Coloca coração aí, falta só 2 minutos, tem que encerrar. Então eu quero orar por você que está arqueado por causa dessa doença. De novo, eu falei que eu estou dizendo, encerrando essa live dizendo, a ansiedade e depressão são ansiedade crônica, a depressão é uma doença. A ansiedade, quando mata, quando machuca você, é uma doença. E desemboca que você não tem ânimo para mais nada na tua vida. As pessoas no teu trabalho percebem que você não tem mais ânimo para mais nada. As pessoas no teu caso percebem que você não tem ânimo para nada. Vive nervoso com tudo, não tem paciência para mais nada. Eu quero orar por você, porque essa noite é noite de Deus visitar a tua casa, visitar a tua história. Enquanto eu estou falando aqui, você concorda? Coloca coração aí, só tem 1 minuto para orar por você. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero orar por cada um que está aqui agora, por aqueles que vão acessar essa live, por aqueles que vão receber essa live, porque alguém vai compartilhar. Seja usado por Deus, que não tenha vergonha não, seja usado por Deus. Você não está propagando o meu nome, não é o meu nome, é o nome de Jesus. Você não viu falando do meu nome aqui, você viu dizendo que eu sou tão falho quanto você. O que eu estou falando do nome que é sobre todo nome, é esse o nome que eu estou proclamando aqui. E se a depressão é uma doença, ele é o Deus que cura a doença. E se a depressão, a ansiedade está dentro de você, você não sabe o que está acontecendo com você, ele é o cara que te desenhou, ele é o cara que te criou, e ele tem toda a assistência técnica para trabalhar com você. Recebe a cura do Espírito Santo agora, sobre a tua vida agora. Recebe um novo de Deus, recebe um novo fôlego, nova vida, recebe ânimo. Eu chamo que você vive sobrenatural e coisas grandes em Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E como tenho dito e repito
repito todas as vezes que eu oro, para que o nome dele seja engrandecido e todos saibam a diferença daqueles que não servem, que não servem e os que não servem. Você vai ver a mão poderosa do Senhor mudando a tua história, mudando o teu ânimo, mudando vigor para você. Recebe isso em nome de Jesus. E todos aqueles que entraram aqui, eu quero decretar a palavra sobre o que a gente começou a ler aqui. Receba em nome de Jesus. Ore a Ele, entrega a Ele tudo em oração. Por quê? Ele tem mudado as suas veredas e teus caminhos. Recebe isso. Em nome de Jesus, eu quero abençoar vocês. Deus abençoe meus filhos. Que o Espírito Santo possa galardoar cada um de vocês. Vocês vejam a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.